Foi o conceito que me ajudou a virar a chave de não querer agradar a todos e que me ajuda diariamente a ser eu mesma de uma forma mais leve e que me deixa também mais feliz. Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a coragem de não agradar, um livro de escritores japoneses que tem como base a psicologia de Alfred Adler, um psicólogo austríaco, e como isso tem me ajudado a ser uma pessoa mais leve e feliz. Eu sempre fui alguém que colocava as necessidades e expectativas dos outros à frente das minhas. Tinha uma necessidade constante de querer agradar, de fazer com que os outros se sentissem bem, mesmo que isso significasse abrir mão das minhas próprias necessidades. Antes de eu tomar qualquer decisão, seja escolher um restaurante, planejar o meu final de semana, ou mesmo decisões ou ações que eu tomava no dia a dia do meu trabalho, eu sempre me perguntava: será que o que eu estou fazendo vai desagradar a pessoa? Como que a outra pessoa vai se sentir se eu fizer isso? Era como se o bem-estar do outro fosse mais importante que o meu próprio bem-estar. E no fim do dia, esse ciclo infinito de sempre ficar priorizando o bem-estar da outra pessoa me acabava deixando frustrada e, normalmente, também esgotada. Quando eu li o livro A Coragem de Desagradar, eu percebi algo óbvio, mas que para mim ainda era algo difícil de aceitar. Eu nunca vou ter controle do que as outras pessoas vão pensar sobre mim. Elas vão me julgar de qualquer jeito. Algumas vão gostar, outras não, e tá tudo bem. Se você já se pegou tentando agradar todo mundo, eu entendo o que você sente. Mas acredite, encontrar o equilíbrio entre se importar e se libertar transforma tudo. O livro A Coragem de Desagradar traz diversos insights profundos. E mesmo tendo lido alguns trechos diversas vezes, eu não conseguiria trazer tudo o que eu li aqui. Minha cabeça explodiria e esse vídeo ficaria enorme. Então eu trouxe um único conceito que eu vou abordar aqui, que é a separação de tarefa. Foi o conceito que me ajudou a virar a chave de não querer agradar a todos e que me ajuda diariamente a ser eu mesma de uma forma mais leve e que me deixa também mais feliz. A separação de tarefas é a chave para mantermos os nossos relacionamentos saudáveis. A ideia central aqui é que cada pessoa seja responsável pelas suas tarefas e tentar controlar ou mesmo interferir nas tarefas dos outros é a raiz do que pode estar causando desentendimentos ou frustrações nesses relacionamentos. No começo, minha mente rejeitou completamente essa ideia. Afinal, como assim eu não posso interferir na tarefa de ninguém? Mas depois eu percebi que eu estava confundindo conexão com dependência. A conexão acontece quando duas pessoas assumem suas próprias responsabilidades e compartilham isso uma com a outra. Já a dependência acontece quando, em vez de assumirmos as nossas próprias responsabilidades, tentamos impor a nossa vontade sobre as tarefas do outro. Isso resulta em vários conflitos, brigas, desentendimentos nos nossos relacionamentos. Se isso ainda parece abstrato, eu vou te dar um exemplo para ajudar. Estou lembrando aqui de uma situação que uma amiga passou um momento, assim, um período difícil no trabalho e ela estava até se sentindo desmotivada. E ela veio falar comigo. E eu, né, na melhor das boas intenções, querendo ajudar e tudo mais, comecei a falar para ela tudo o que eu achava que ela poderia fazer, com quem que ela poderia conversar, coisas que ela poderia estar fazendo ali para resolver de fato essa situação. E depois que eu li o livro A Coragem de Desagradar, meio que deu clique assim na minha cabeça que naquele momento, naquela situação, eu estava interferindo na tarefa que na verdade era dela e que ela tinha que resolver. Uma coisa seria ela ter falado sobre a situação e ter perguntado o que eu achava, qual que era a minha opinião, o que eu poderia estar ajudando ela naquele momento. Mas não foi isso que ela fez. Ela me falou sobre a situação e talvez ela só queria ser escutada, mas eu acabei interferindo e comecei a falar sobre tudo que eu achava que ela poderia estar fazendo. Naquele momento, na situação em si, a gente se entendeu, não teve nada assim de desentendimento, a nossa amizade continua até hoje e a gente é super bem amigas, mas
O livro me fez refletir justamente sobre aquela situação e como a gente tem essa questão de dar esses conselhos, mesmo não sendo solicitados pelas nossas pessoas mais próximas, amigos, familiares, que acabam interferindo na tarefa que é do outro, que é a gente tá tirando a responsabilidade que é do outro e colocando isso para nós, ou interferindo dessa forma que a gente pode até estar causando uma imagem ruim para a pessoa. Um outro exemplo, agora numa situação familiar. Talvez você aí convive com mais pessoas na sua casa e chega um momento que alguém está fazendo a janta, está fazendo o almoço, ou está limpando a casa, está cuidando do jardim, e outra pessoa que também convive aí, ela, na melhor das intenções, chega para essa pessoa que está fazendo isso e ela fala que poderia ser diferente, querendo dar pitaco. Se você já passou por uma situação assim, de as pessoas quererem dar esses pitacos, quererem se intrometer, me conta aqui nos comentários. Isso é uma coisa comum de acontecer com você? E como que você reagiu a isso? Eu vou gostar muito de saber se nós estamos numa situação parecida, mas todas as vezes que nós damos esses conselhos que não são solicitados, nós estamos comunicando para outra pessoa que nós sabemos mais que ela. E na verdade nós estamos interferindo na tarefa que é do outro. Para aplicar a separação de tarefas, o primeiro passo é a gente identificar de quem será a responsabilidade por cada ação ou decisão. E uma pergunta útil é: de quem será a responsabilidade pelas consequências daquela decisão? Se a resposta for eu, aquela tarefa é minha. Se a resposta for a outra pessoa, essa tarefa não vai ser minha, ela é do outro. O que não é a minha tarefa? O que os outros pensam de mim? As conclusões que eles chegam ou como eles me tratam. Isso está completamente fora do nosso controle. E finalmente eu acho que eu estou em paz com isso. Ser autêntico e agir como realmente somos ao redor das outras pessoas é difícil. Geralmente nós tentamos agradar os outros ou nos adaptar ao que as outras pessoas gostam. Mas quando nós compreendemos a separação das tarefas, isso se torna muito mais leve e mais fácil esse convívio. Surge um caminho mais autêntico. E se você se identifica com a busca por mais autenticidade ou desenvolvimento contínuo, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e a gente continuar nessa jornada. E eu te encorajo agora a refletir aqui comigo. Quais são as suas tarefas que realmente são da sua responsabilidade? Essas tarefas, elas te fazem mais feliz? Simplifique a sua vida. Decida conscientemente quais são as suas tarefas. E é isso que agora eu vou focar. O resto é de responsabilidade dos outros. E sendo aqui bem transparente com você, o medo de desagradar, ele não vai embora. Ele continua, volta e meia aparecendo. Mas hoje, ao invés de ele me travar, ele sempre me lembra de algo muito importante. Não adianta eu gastar tempo e energia com a tarefa dos outros. E essa foi a conclusão que eu cheguei. E se isso faz sentido para você, eu recomendo muito, mas muito mesmo, que você leia esse livro. Ele me ajudou a quebrar diversos paradigmas e eu tenho certeza que você vai se sentir bastante impressionado com tudo que ele traz. E by the way, a leitura é um dos hábitos que eu tenho utilizado para me distanciar das redes sociais. Se você quer aprender mais sobre as estratégias que eu tenho usado para controlar o tempo que eu fico nas redes sociais e não deixar que as redes sociais controlem o meu tempo, clica no vídeo que vai aparecer em algum canto e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, tenha um excelente dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!